Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula de tratamentos térmicos, tá? Essa aula é a nossa aula número 2. Então teve uma aula prévia de tratamentos térmicos já comigo a respeito de diagrama de fase ferro-cementita, ou ferro-carbono, muitas vezes chamado também. Então convido você a estudar antes esse conteúdo, porque eu vou partir do princípio que você já tenha conhecimento sobre esse diagrama de fase para a gente continuar aqui nessa aula de tratamentos térmicos, tá? Eu sou o Renato, se você está chegando agora aqui nesse canal, né, esse canal da mecânica dos professores lá do Instituto Federal do Campus de Hortolândia, aqui no estado de São Paulo, e eu sou o Renato, tá? Então, se você gosta da área mecânica, gosta aí dessa área de fabricação, de metalurgia, tem bastante coisa bastante coisa interessante aqui no canal. E eu convido aí que você se inscreva no canal para você acompanhar esses conteúdos, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de tratamentos térmicos, tá? Então essa é a nossa aula, como eu já tinha falado para vocês, aula número 2. E a ideia dessa aula principal, né, é a gente ver um pouquinho a respeito dos diagramas TTT, tá? Então a gente vai falar um pouquinho como interpretar, como entender esses diagramas TTT, né? Essa sigla significa aí transformação tempo-temperatura, tá? Então, a ideia aqui, né, a partir desse momento, é que a gente possa estudar o efeito do tempo, né, da taxa de resfriamento e do tempo de resfriamento nos constituintes que serão formados nesse aço, tá bom? Então, só para a gente recordar um pouquinho aqui, né? O diagrama de fases que a gente estudou na aula passada, ele parte do pressuposto que o meu resfriamento é extremamente lento, portanto, dá tempo de ocorrer difusão de retorno, ou seja, dá tempo para que esses átomos se organizem para formar uma estrutura, para formar um constituinte em condições de equilíbrio. Tudo bem? Então, dito isso, só para a gente entender um pouco que quando a gente entra em tratamentos térmicos, essa condição de equilíbrio, né, a gente vai ver aqui que é mais dificultosa de ela ocorrer, tá? Por quê? Porque os tratamentos térmicos eles são mais dinâmicos, né? Então parte do pressuposto que são mais rápidos do que no diagrama de fase, tá bom? Bom, dito isso, então a gente já pode entrar aqui nessa aula. Então vamos lá. Então vamos pensar um pouquinho aqui a respeito desse resfriamento fora de equilíbrio, tá? Então lembrando que quando eu falo de resfriamento em condições de equilíbrio, eu estou tratando do diagrama de fase ferro-cementita que a gente já estudou, tá? Então vamos ver então a respeito do resfriamento fora de equilíbrio. Então, qual é o efeito dessa condição de não equilíbrio? Portanto, qual é o efeito desse aumento da velocidade do resfriamento, né? Primeiro, a ocorrência de fases ou transformações em temperaturas diferentes daquelas previstas no diagrama. Então, isso é uma ocorrência importante, né? No diagrama de fases, a gente vê lá que a formação, por exemplo, de uma fase de uma ferrita, ou melhor ainda, de uma perlita, ocorre lá em 727 graus, numa determinada temperatura. Quando a gente parte aqui do não equilíbrio, não necessariamente essa temperatura vai ocorrer, essa temperatura de transformação vai ocorrer exatamente com essa temperatura, tá? Por quê? Porque a gente tem um efeito aqui dessa taxa de resfriamento na condição, né, no comportamento que esses átomos vão ter durante a formação desse constituinte, dessa fase, tá? A existência à temperatura ambiente de fases que não aparecem no diagrama. Então, o diagrama de fase, ele aparece fases e, consequentemente, constituintes numa condição de equilíbrio, ou seja, naquela condição que eu tenho tempo para que os átomos se organizem e formem uma fase estável, né? Quando a gente entra já em tratamentos térmicos, partindo do pressuposto que meus tratamentos térmicos são mais dinâmicos do que do ponto de vista do diagrama de equilíbrio ferro-cementita, a gente vai ter formação, né, de constituintes distintos daqueles que a gente viu com o diagrama de fase cementita. Tá bom? A gente vai ver aqui o que seriam esses constituintes. Tá? Bom,
E aí a gente entra na condição de transformação de fase, né? Lembrando o que é uma fase, já estudamos aqui também, vamos recordar, tá? Uma fase é quando eu tenho a mesma estrutura cristalina mantida, né? E se eu estou formando uma liga, de alguma forma esse átomo, que é o meu soluto, ele está arrumando uma posição dentro desse cristal, né? Dentro dessa célula unitária, desse arranjo cristalino, ele arruma uma posição intersticial ou substitucional, tá? Para que faça a formação dessa fase única. Então a fase, basicamente o que é? A mesma estrutura cristalina, mesma característica, né? Para esse material ao todo, tá? Bom, então uma fase significa basicamente que todo o meu material tem a mesma organização atômica, tá? E quando a gente fala em fases diferentes, significa que eu tenho mais de uma fase e que essa outra fase, né, essa que a gente chama de segunda fase, ela tem um comportamento completamente distinto dessa primeira. É um outro arranjo cristalino, né, um outro constituinte, uma outra configuração, tá? Bom, quem quiser mais entender um pouquinho a respeito de transformação de fase, entra aí no playlist de tecnologia dos materiais, tem uma aula lá sobre diagrama de fases introdutório, tá bom? Lá eu explico também com um pouco mais de calma o que seria isso. Bom, então vamos lá. Então a transformação de fases pode ocorrer de duas formas, com difusão e sem difusão, tá? O que seria então com difusão? Vai ocorrer sem a variação do número e composições da fase. Exemplo, solidificação de um metal puro e também uma transformação alotrópica. E pode também ocorrer com variação no número e composições de fase. Aqui um exemplo, transformação eutética, transformação eutetóide, tá? Então vamos pensar aqui um pouquinho com difusão. O que eu quero dizer aqui com isso? Né? Lembrando que a difusão ela sofre uma grande influência de dois fatores, que a gente já viu também, temperatura e tempo. Tá? Então, se eu tenho temperatura e tenho tempos, a gente pode dizer que eu tenho aí condições para que ocorra a difusão, que a gente pode dizer vibração atômica, é os átomos trocando posição dentro desse cristal, tá? Dentro dessa célula, desse arranjo cristalino. Tudo bem? Então, quando eu tenho condições para que ocorra essa difusão, né, eu tenho uma condição para que esses átomos se organizem de uma forma mais natural, de uma forma na qual aí, a gente vai ter a formação de uma fase única, né? Ou ainda que a gente tenha uma condição desse material se transformar, tá? A solidificação do metal puro seria um exemplo disso, né? O metal puro ele só tem, em tese, né, tem apenas átomos de um único material, tá? E aí ele solidifica, né, com o tempo, né, para que ocorra essa difusão e para a formação desse constituinte dessa fase única, tá? Outra ideia é a transformação alotrópica, né? Existem alguns materiais que a gente já estudou que sofrem alotropia, tá? Exemplo mais clássico aqui para nós, o ferro, né? O ferro sofre alotropia de cúbico de corpo centrado para cúbico de fase centrada à medida que a gente aí aumenta ou diminui a temperatura, tá? Então, essa transformação alotrópica, por exemplo, do ferro, transformando de CCC, cúbico de corpo centrado, para cúbico de fase centrada, é um exemplo clássico de o efeito da difusão, ou seja, eu tenho que ter tempo para que esses átomos consigam aí se organizar e transformar o que é um cúbico de corpo centrado para um arranjo de um cúbico de face centrada, ou seja, tirar aquele átomo do centro, né? Sair aquele átomo central, no caso do CCC, para que eu tenha átomos ao lado, né? Ou ainda nas faces desse arranjo cristalino. Tá? Então, quando eu saio de CCC para CFC, eu estou tirando um átomo central e colocando aí esse átomo, esse meio átomo, na face dessa célula, né? Nesse sistema cúbico, tá bom? E aí, outro exemplo também é a transformação eutética ou ainda a transformação eutetóide, né? Como a gente viu na aula passada, a transformação eutética é um pouco mais para nós aqui, interessa um pouco menos, que ela está associada mais aos ferros fundidos, né? Mas, de qualquer forma, né, tanto a transformação eutética e eutetóide, elas têm em comum de ser uma reação invariante, portanto, elas vão ocorrer sempre com a mesma composição química e com a mesma temperatura. No caso, para nós aqui interessa mais, né, a transformação eutetóide é aquela que vai partir da austenita para transformar no que a gente conhece aqui como perlita, que é quando a gente tem lamelas intercaladas de fase ferrita com cementita, né? Então, veja, essa transformação eutética ou eutetóide, ela também necessita de um tempo para que ocorra,
tá? Se esse tempo for muito curto, a gente vai ver isso ao longo dessa aula e da próxima, né? A gente tende aí a reduzir drasticamente esse espaçamento entre as lamelas para a formação aí dessa perlita, mudando até o nome, muitas vezes, né, para perlita fina, ou bainita, o que for, tá? Bom, então isso a gente vai vendo aí, a gente vai ver ao longo dessa e da próxima aula também. Bom, e sem difusão, né? Sem difusão, o clássico para nós aqui, que interessa bastante, é a transformação martensítica, né? A martensita, ou a transformação martensítica, é uma condição que vai ocorrer na qual esse efeito, essa transformação, ela ocorre sem difusão, tá? Então, eu estou partindo do princípio aqui que essa taxa de resfriamento é muito alta. Portanto, eu não tenho tempo para que esses átomos se organizem para formar uma estrutura do ponto de vista térmico aqui estável, né? Mas sim, vai ocorrer uma formação metaestável. Portanto, essa condição de estrutura martensita ou de transformação martensítica é uma condição na qual esse aço ele não está, abre aspas, gostando dessa situação, né? Ele está numa condição de alta energia interna, que, portanto, ele tem uma condição física, né, metalúrgica, de se transformar quando novamente aquecido, tá? E a gente vai entender por que daqui a pouco, né? Porque a gente vai ter uma mudança muito drástica nesse arranjo cristalino, nessa formação dessa estrutura martensítica, tá? Bom, a maioria das transformações de fase no estado sólido não ocorre instantaneamente, ou seja, elas são dependentes do tempo. Então, a maioria das transformações de fase que vão ocorrer no estado sólido, e isso envolve tratamento térmico, né? Ela não ocorre instantaneamente, portanto, ela necessita de um certo tempo para que ocorra essa transformação, tá? Então, portanto, a gente parte aqui da premissa que a maioria dessas estruturas que a gente vai ver aqui para aço, ela necessita de maior ou de um menor tempo para que ocorra. E aí a clássica exceção aqui é a transformação dessa célula, né, desse CFC, do caso da austenita, numa estrutura tetragonal que é a martensita, tá bom? Então, essa seria a exceção, porque eu tenho aí um efeito muito drástico dessa taxa de resfriamento sobre o material, portanto, não dá tempo para que ocorra essa difusão de retorno para a formação de uma estrutura do ponto de vista aqui para nós mais estável, tá bom? Muito bem. E aí, pessoal, entra a ideia das curvas TTT, tá? Essas curvas TTT, diferentemente do diagrama de fase, né, ela vai nos dar uma outra informação importante, que é a questão do tempo, tá? Então, vamos lembrar o que a gente viu lá no diagrama de fases na aula anterior, né? O que a gente tinha no diagrama de fase? A gente tinha a barra X com basicamente a composição, né? A porcentagem de carbono, e a gente tinha a barra Y com as temperaturas. Veja, em nenhum momento o diagrama de fase me dá essa informação com relação ao tempo que eu estou resfriando o material, né? Então eu não tenho essa informação, tá? Quando a gente parte aqui da ideia, né, de um tratamento térmico, na qual eu necessito ter essa informação, né, do tempo que eu estou utilizando para resfriar, eu já tenho que mudar para diagramas, para as curvas TTT, tá? Transformação, tempo, temperatura. Nessas curvas TTT, aí eu tenho uma informação muito relevante para tratamento térmico, que é o tempo dessa transformação, tá? Quanto tempo eu levo para transformar uma austenita, por exemplo, né, em ferrita ou uma austenita em perlita, tá? Então, isso é importante para quem trabalha com tratamento térmico, para tentar prever antemão qual é o constituinte que vai ser formado a partir desse tratamento térmico, tá? Então, eu posso e devo fazer isso olhando nas curvas TTT. Obviamente que numa indústria, né, eu já trabalhei em empresas de tratamento térmico, obviamente que a gente não, que as curvas TTT elas nos ajudam, mas ela não é aí, vamos chamar assim, né, o ponto final dessa história, tá? Por quê? Porque daí a gente tem que partir para uma análise microestrutural desse material para ver se coincide de fato com o que a gente previa quando a gente analisou essa curva TTT, tá? Então, as curvas TTT, né, elas são curvas específicas para cada aço distinto. Então, no diagrama de fases do ferro cementita, a gente tinha composições, né, com a variação de carbono, e a gente analisava um aço 1020, 1045 a partir dessa variação de carbono, tá?
Aqui, diferentemente, eu vou ter que analisar caso a caso. Portanto, tem curvas para cada um desses aços. Tem uma curva para um aço 1020, tem uma curva para um aço 1045, uma curva para um aço 4340, enfim. Para cada aço eu tenho um diagrama específico e aí eu tenho que analisar com todo o cuidado, com todo o critério, para tentar prever o que vai ocorrer com esse material após esse tratamento térmico, após essa taxa de resfriamento, tá? Bom, as curvas TTT só têm validade para transformações a temperatura constante, tá? Então a gente vai ver que a gente tem duas possibilidades, né? Temperatura constante e quando a gente tem aí uma variação dessa temperatura. Quando a gente tem uma variação dessa temperatura, e eu vou explicar daqui a pouquinho, né, as coisas se tornam um pouco mais complexas do que constante. E eu vou tentar explicar para vocês aqui, porque eu mudo, né, conforme o resfriamento, né, as temperaturas de transformação, tá? Então, a temperatura de transformação vai mudando ao longo dessa taxa de resfriamento. Isso implica aí em algumas coisas que, quando a gente analisar o gráfico aqui, eu vou explicar com um pouco mais de calma, tá? Bom, então o que a gente vai aprender aqui é analisar essa curva TTT. Então, o que eu tenho aqui? Muita gente chama isso de joelho, cotovelo, né? Enfim, vocês podem adotar o nome que bem entender aí. Então, normalmente, o que a gente vai encontrar? Essas duas curvas. Essa primeira curva a gente vai chamar da curva de início de transformação e a curva final de transformação, tá? E aí tem essa curva, normalmente a gente associa à curva de transformação da perlita, tá? E aí a gente vai ver que quando é um aço hipoeutetóide, eu tenho aqui uma curva extra de ferrita, e quando é um aço hipereutetóide, eu tenho uma curva extra aqui de cementita, tá? Mas a gente vai analisar aí caso a caso daqui a pouco. Eu tenho também um eixo X de tempo. Normalmente, essa escala X está em uma escala logarítmica, e eu tenho uma escala Y em temperatura, tá? Que é basicamente, né, a temperatura de partida. Normalmente a gente vai partir aí de uma temperatura parcialmente com formação de austenita ou 100% austenita, tá? Isso é importante para a maioria dos tratamentos térmicos. A gente necessita que tenha aí a presença da austenita para que ocorra essa transformação, tá? Não são todos os tratamentos térmicos, mas uma boa parte deles, né, e a gente vai estudar aqui, é importante que eu saia de uma condição de austenita, né, de condição CFC, para a transformação, tá? Muito bem. Ao meio, entre, né, o início e o final da transformação, eu tenho uma linha que normalmente não é apresentada nas curvas, que é essa linha de transformação 50%, tá? Então, início da transformação, né, uma transformação aí média, 50%, e final da transformação. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nesse primeiro exemplo, a gente está vendo uma curva para um aço eutetoide. Um aço eutetoide é aquele que tem 0,77, muitos livros aí arredondam como 0,8% de carbono, tá? Então, o que é um aço eutetoide? É o aço que a gente viu lá no diagrama de fases que vai transformar a austenita CFC em ferrita, fase alfa, né? Mais a tal da cementita, que é o Fe3C, tá bom? Então, essa transformação é a transformação da perlita. Então, veja, essa seria, né, a condição estável dessa transformação, tá? Então, partindo da ideia que eu tenho um aço eutetoide, tá? Ele vai partir, e ele está partindo de uma temperatura que está 100% austenita. A partir do momento que eu rompo essa linha de 727 graus, eu estou transformando a austenita numa reação invariante, né? Numa reação eutetoide, uma transformação de um sólido CFC, que é a austenita, em dois outros sólidos, ou, né, num constituinte perlita, que é a fase ferrita e cementita em lamelas intercaladas, tá bom? Isso é importante para a gente, né, porque a perlita, né, ela configura aí um constituinte extremamente importante para os aços, tá?
E a maioria dos aços vai apresentar essa perlita em maior nível ou menor nível, né? Dentro dos aços comerciais, a grande maioria deles vai apresentar a perlita em maior ou menor quantidade, tá? Bom, dito isso, pessoal, vamos lá ver esse diagrama de fases, esse diagrama TTT referente aí aos aços eutetoide, tá? Bom, o que a gente tem aí? Eu tenho aqui em cima a linha 727 graus, tá? Essa linha aí vai ser para nós a linha de referência da transformação da austenita, né? No caso do aço eutetoide, eu sei que acima de 727 graus Celsius, né? Essa temperatura crítica, a gente vai ter a formação da austenita, a gente vai ter uma reação aqui, né? Que a gente já estudou, que é essa alotropia, a transformação da ferrita CCC em austenita CFC, tá? Bom, então, partindo da ideia que todos os gráficos normalmente vêm com essa fronteira aqui, né, com essa linha dividindo acima de 727 e abaixo de 727. O que implica nisso de eu ter a austenita aqui em cima, né? E abaixo disso eu ter aí condições para transformar essa austenita em alguma coisa, tá? Bom, normalmente a divisão funciona da seguinte forma, né? Se eu pegar aqui o centro desse joelho, desse cotovelo, a gente pode dizer o seguinte, que acima desse centro de cotovelo, né, a gente tem aí as estruturas mais grosseiras, partindo de uma perlita grossa lá em cima. Essa perlita vai diminuindo à medida, né, que eu vou chegando ao centro dessa curva, tá? Até a transformação de uma perlita fina, muitas vezes chamada também de bainita, ou bainita superior. E aí, à medida que eu vou descendo para baixo, né, descendo aqui a minha curva de transformação, eu vou transformando essa bainita superior em bainita fina, circular, transformando ela numa estrutura extremamente refinada de alta dureza, tá? Então, isso também é importante, né? Daqui para baixo, né, a minha resistência mecânica e minha dureza vai aumentando gradativamente, tá? Ou seja, as estruturas mais grosseiras apresentam uma resistência mecânica menor, portanto uma ductibilidade maior, e à medida que eu vou então aumentando essa taxa de resfriamento, ou seja, jogando essas curvas, né, para baixo do joelho aqui, desse cotovelo, eu vou aí diminuindo esse tamanho de grão e vou aumentando a resistência mecânica e inversamente proporcional a isso, eu estou diminuindo a ductibilidade desse material, abre aspas aí, a maciez desse metal, tá? Desse aço. Tudo bem? Bom, e abaixo, pessoal, então veja, no aço eutetoide vai aparecer para mim duas transformações, né? A transformação da perlita, do ponto de vista de constituintes, né? De fases que é formada a bainita, apesar de receber esse nome diferente, ela, do ponto de vista aqui de fases, ela é igual à perlita, ela também vai apresentar ferrita e também vai apresentar sementita. O que muda aqui é a característica geométrica que vai ter essa bainita, né? De uma condição extremamente refinada, mas essas lamelas continuam presentes nesse material, tá? Nesse constituinte, tá bom? Então, continua sendo aí a mesma ideia de ferrita e de sementita, tá bom? Veja que agora, né, aparece aqui um constituinte que é diferente, que não aparecia no diagrama ferro-cementita, que é a martensita. Então, a martensita aparece aqui para mim, né, como essas duas linhas, ó, tá? M50 e M90. Então, tem uma martensita aqui em cima, de início de transformação, martensita 50, martensita 90, tá? Então, veja, está aparecendo para mim aqui uma condição diferente, que é a transformação martensítica, tá bom? Não prevista no diagrama, né, no diagrama aí, ferro-cementita, tá bom? Como a martensita não envolve difusão, né, a sua transformação ocorre de forma instantânea, independente do tempo. Por isso, na curva TTT, a mesma corresponde a uma reta. Então, veja que não é uma curva martensita, mas sim uma reta que atravessa esse meu diagrama, tá? Essa minha curva, tá bom? Isso significa o quê? Significa que, como não estou envolvendo nenhum efeito de difusão, essa questão da difusão aqui, né, ela é desprezível no caso da martensita, tá?
Bom, então vamos começar a analisar algumas curvas para esse aço eutetoide, tá bom? Lembrando que um aço eutetoide é aquele que vai apresentar uma reação eutetoide, na qual a austenita vai transformar no constituinte perlita, a tal das lamelas intercaladas de fase ferrita e cementita. Bom, muito bem, então vamos ver um pouquinho aí a respeito das curvas TTT para um aço eutetoide, tá? Então aqui, pessoal, temos alguns resfriamentos diferentes. Então, cada uma dessas linhas que eu estou mostrando aqui para vocês, né, eu estou mostrando uma taxa de resfriamento diferente, tá? Perceba que aqui é um resfriamento isotérmico, né, na qual eu estou mantendo a mesma temperatura. A temperatura aqui está constante, certo? Bom, então vamos ver primeiro aqui essa curva. Ó, vou tentar fazer aqui com o mouse, com alguma dificuldade dá para a gente fazer. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Saí de uma temperatura acima de 723 graus, né? Ou seja, tenho a presença da austenita, ok? Ocorreu uma transformação alotrópica, certo? A ferrita presente se transformou, ferrita fase alfa, CCC, transformou em austenita fase gama, CFC, tá? E aí, eu começo o resfriamento desse meu ácido tetóide. Eu fiz um resfriamento até por volta aqui de 650 graus e mantive nessa temperatura por um tempo aí, por volta desse ponto aqui, né? Algo perto, aí se a gente descer, né? Perto de 2 minutos. O que aconteceu, pessoal? Vamos ver? Eu sei que essa linha aqui é a linha da transformação perlítica, tá? Então, ele cruzou o início da transformação perlítica e o final da transformação perlítica. Na hora que eu cruzei essa curva da transformação final, eu tenho 100% dessa minha austenita transformada em perlita, tá? Em lamelas intercaladas de ferrita e cementita, tá bom? Como esse resfriamento ocorreu em tempo relativamente longo, né, por volta de 2 minutos, essa perlita a gente vai chamar de perlita grossa ou perlita grosseira, tá bom? A perlita grosseira apresenta uma resistência mecânica relativamente baixa, tá? E apresenta uma ductibilidade alta, tá bom? Então vamos lá para o próximo caso. Numa condição intermediária, eu teria aqui uma perlita média, se eu tivesse um resfriamento aqui, tá? E aí eu vou para o próximo resfriamento, que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha lá, resfriei até por volta de 550, cruzou aqui, transformação, a nossa curva de transformação perlítica, inicial final, né? Então, toda a austenita se transformou por volta de 550 graus e aí demorou algo perto de 8 segundos. Nessa condição, a minha perlita já é fina. Por quê? Né? Por que a perlita agora é fina? Porque o meu tempo de resfriamento foi bem menor. Né? Então, eu tenho 2 minutos versus, basicamente, aí, né, se eu descer aqui, ó, dá para a gente ver, ó, em cima dessa linha, né? Basicamente 8 segundos, tá? Essa perlita fina tem uma dureza muito maior, tá? Ela apresenta aí 30 a 40 Rockwell C versus 86,97 Rockwell B, tá? Então, uma diferença considerável de dureza, tá? Então, olha o efeito do tempo de resfriamento na característica que esse material vai ter, né? Novamente, como eu não tenho tempo, lembrando, né, o tempo de fusão impacta no quê? Quanto mais tempo eu tenho para difusão, mais tempo eu tenho para esse grão crescer, né? Então, esse grão cresce à medida que os tempos ficam longos de resfriamento, e aí eu diminuo drasticamente a sua dureza, a sua resistência, tá? O inverso também é verdadeiro. À medida que eu tenho menos tempo para ter difusão, menos tempo para a organização desses átomos, a tendência é esse grão ficar cada vez menor, mais refinado, e, portanto, eu aumento a resistência mecânica, tá? Então, é esse o efeito que a gente está vendo aqui nesse gráfico, tá bom? E aí, a gente sempre considera, abaixo do cotovelo, que começa a transformação da bainita, tá bom? Então, por volta, se eu tivesse algum resfriamento por aqui, né, nessa região, a gente chamaria isso de bainita superior, que já apresenta uma dureza entre 40 e 45 Rockwell C. Tá? Vamos pegar o outro resfriamento aqui embaixo. Ó. Novamente, resfriei, mantive aí por volta de 280 graus. Tá?
e cruzei. Lá embaixo, né, a linha da transformação perlítica, tá? Nessa condição, pessoal, eu vou ter a transformação dessa austenita. Veja, até aqui, ó, até 300 graus, eu mantive a austenita. Lembra que quando a gente olhou para o diagrama de fases, né, a austenita não estava presente nessa temperatura. Ela estava presente acima da temperatura de 727 graus Celsius. Mas como o processo aqui é tão dinâmico, é tão rápido, né? A austenita não tem tempo para se organizar, para transformar em perlita, eu estou carregando essa austenita comigo até 250 graus, 280 graus Celsius, tá? Então, veja quanto de temperatura eu diminuí, né? E eu estou mantendo essa austenita. Daí, olha que interessante, essa austenita vai se transformar em bainita inferior, tá? Essa bainita inferior, ela tem altíssima resistência mecânica, 50 a 60 ROC-UC. Muitas das vezes, né, os engenheiros, os projetistas trabalham até com uma condição de bainita inferior para produto, para peças, né? Porque ela tem uma resistência mecânica alta, mas ainda apresenta uma certa ductibilidade, uma certa tenacidade, que às vezes é interessante para a aplicação, tá? Bom, essa bainita aqui inferior, né, ela apresenta então uma resistência mecânica elevada, portanto uma baixa ductibilidade, né, comparativamente às condições aqui, né, de cima, tá? E o que é interessante aqui para nós, né, também outro fato importante, é que essa transformação ocorre em um tempo relativamente longo, né? Olha lá, 30 minutos, tá? Veja, essa transformação ocorreu em 30 minutos. Aí você pode pensar, tá, mas ocorreu aqui em 30 minutos e lá em cima ocorreu em 2 minutos e foi grosseiro. E aqui foi refinado, né? Mas aqui a gente não pode desprezar esse efeito da temperatura, né? Aqui a temperatura está infinitamente menor do que aqui, né? Então, eu já desci, né? Já resfriei esse material numa condição aqui de 280 graus Celsius, na qual essa austenita está numa condição, obviamente, que ela não quer estar, né? É uma condição de metaestabilidade, já que a austenita é estável acima de 727 graus Celsius, tá? Portanto, essa transformação, apesar de ser com um tempo mais longo do que uma transformação de uma perlita grosseira, essa microestrutura vai ser extremamente refinada devido a essa condição que a austenita se encontra, tá? Uma condição aqui não estável, de metaestabilidade, na qual, obviamente, ela não quer ficar. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente poderia ter uma outra situação. Eu fazer um resfriamento na qual eu cruzasse a transformação martensítica. Daí ia tudo virar martensita sem difusão, com uma dureza aí altíssima de 63, 67 ROC-UC, tá? Seria aí a condição de máxima resistência mecânica para esse aço eutetoide. Tudo bem? Bom, outro exemplo, pessoal, ainda partindo da temperatura constante, muitas vezes chamado aí de diagramas isotérmicos, tá? Na qual eu mantenho a mesma temperatura. Então vamos lá ver o que está acontecendo. Ó. Vamos pegar a linha rosinha, cruzou a linha da transformação perlítica, final da perlítica, portanto, é um aço que eu vou ter 100% perlita, tá bom? Lembrando aqui, né, que essa perlita pode ser grosseira, pode ser média, dependendo aí se ela está mais para cima desse cotovelo, se ela está na região intermediária, ou se ela está mais perto do meio desse cotovelo, tá? E aí a gente vai para o caso laranja, né, o vermelho aqui, né? Vou tentar seguir a ordem aqui primeiro. Vamos para o caso B, o azul. Então, resfriei até o azul, ó, perto aí de 330, 300 graus Celsius. Abaixo do cotovelo, a austenita está sendo mantida, está numa condição de metaestabilidade, ela não quer, abre aspas, ela não quer ficar nessa condição, não é uma condição natural para essa austenita, né? Que ela estaria numa condição alotrópica na região de 700, acima de 727 graus, e aí eu resfrio, né? Eu vou então mantenho essa austenita nessa temperatura por um tempo relativamente longo, né? E aí eu transformo essa austenita em bainita, tá? Que é o caso B. E aí a gente vai para o caso C, resfriamento direto, né?
transformou tudo em martensita, cruzou a linha aqui, ó, da transformação martensítica inicial, martensítica final. Vamos lá para a nossa linha vermelha. A linha vermelha, eu fiz um resfriamento aí por volta de 600 graus, 630 graus. Entrei, isso é bem interessante, né? Entrei dentro aqui da minha região, algo perto aqui do centro, né? Perto de 50%, e aí eu resfriei, tá? Bom, pessoal, aqui é interessante a gente parar um pouco para tentar entender o que está acontecendo, né? Então veja, quando cruzou aqui o início da transformação perlítica, eu tenho uma transformação parcial da austenita, algo perto de 50%, em perlita fina, tá? E aí eu simplesmente peguei esse resfriamento e joguei na água, por exemplo. Então, eu aumentei drasticamente essa taxa de resfriamento aqui, tá? Então, o que aconteceu? Essa austenita remanescente vai ser transformada em martensita lá embaixo. Por isso que eu coloquei aqui perlita, né, em martensita. Mas, contudo, há algo por trás disso também, tá? Apesar desse ser um processo extremamente rápido, dinâmico, né, alguma coisa aqui, né, ao longo dessa região também vai ser transformado. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou sair de algo drasticamente perlita fina, né, ou perlita média, perlita fina, para martensita drasticamente. Né, dentro dessa transformação, da perlita média até a martensita, há uma diminuição aqui gradativamente desse tamanho desse grão, né? Então eu saio de uma perlita grosseira para uma perlita média, fina, para uma bainita, tá? Ainda que seja em uma quantidade pequena, tá bom? Por quê? Né? Porque eu estou cruzando aqui, tá? Essa linha de transformação. A gente sabe que aqui, né, se cruzasse direto aqui, né, nessa região, eu estaria formando lá uma bainita, tá? Então, há sim alguma coisa se transformando aqui, além de perlita e martensita, tá? Possivelmente uma transformação aí de uma perlita fina, perlita, né, uma bainita superior, uma bainita inferior, até transformar essa austenita remanescente de fato em martensita, tá bom? Muito bem. Em E, bainita, martensita. Novamente, resfriei até 350, entrei dentro da região de transformação bainita, então formou bainita aqui, algo perto de 50%, e novamente eu resfriei, tá? Aqui, essa distância entre bainita e martensita, ela é relativamente mais curta, né? Portanto, pode até ser que tenha formado aqui uma bainita ainda mais fina que a que formou inicialmente, mas de fato aqui seria em menor quantidade do que eu teria nessa região maior aqui, tá? Bom, tudo bem, pessoal? Lembrando que aqui eu estou pensando que a temperatura é constante, tá? Mudando um pouco, ainda para ácido tetóide, né? Mudando um pouco de resfriamento constante para resfriamento contínuo, tá? O resfriamento, importante dizer isso, né? A gente vai tratar disso um pouco mais com calma na próxima aula, mas como é que eu faria um resfriamento constante? Eu tenho que partir da ideia que eu estou tirando uma peça numa temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa e mantendo nessa temperatura mais baixa, né? E existem alguns meios para isso. Pegar de um forno uma temperatura mais alta para um forno uma temperatura mais baixa, banho de óleo, né? Então, banho de sais, tem algumas condições, né, dentro de tratamento térmico para a gente conseguir ter uma temperatura constante, fazer um resfriamento isotérmico, tá? Aqui no resfriamento contínuo, eu estou partindo do pressuposto que as coisas estão resfriando de acordo com o tempo. É como se eu pegasse, por exemplo, colocasse uma peça no forno, fechasse o forno e desligasse o forno e a peça resfria juntamente com o forno. Ou tirar uma peça do forno e deixar resfriar o ar, né? Então, esse resfriamento ocorre em função de um tempo, né? A diminuição dessa temperatura vai ocorrer em função do aumento desse tempo, tá? Bom, então vamos lá. Então aqui a gente vai ver também alguns casos, vamos estudar. Curva A, pessoal, ó, cruzei lá em cima, né? Cruzou aqui. O que forma em A? Vai formar a nossa perlita grosseira, tá? Tempos mais longos, né? O início e o final da transformação, se eu descer aqui, né? Ocorre em tempos mais longos, tá? Lembrando que todas elas eu estou partindo, né? Todas essas curvas de resfriamento eu estou partindo de temperaturas aí por volta de 800 graus Celsius, portanto, eu tenho já a presença da austenita, tá bom? Principalmente, né, lembrando que
tomando em consideração que isso é um ácido eutetoide, tá? Então, essa linha aqui é o marco para mim da zona crítica. Então, acima disso aqui, eu tenho 100% perlita. Tudo bem? Acima da linha 1 aí dos diagramas de fase ferro-cementita. Bom, vamos para o caso B. No caso B, o meu processo é um pouco mais dinâmico. Então, estou transformando aqui, né, o início e o final, tá? A gente pode fazer uma analogia aqui. O primeiro é forno e o segundo é ar. Perlita, mais fina que a perlita anterior, portanto, ela é mais dura que a anterior, menos dúctil que a anterior, tá? Aí a gente vai para o caso C. Lá em cima também, ó, perlita, mais fina que a anterior. Exemplo de condições de resfriamento seria o ar soprado, tá? D. O D novamente começa aí a ficar mais complexo para a gente entender, né? Porque ele transforma alguma coisa aqui, né? Durante essa transformação. Então, uma parte vira, de fato, perlita média, outra parte vai virar perlita fina, alguma coisa vai virar aqui também bainita, tá? E no final eu tenho ainda martensita sendo, né, transformada aqui nessa região, tá? Então, no caso D, eu estou dizendo que eu tenho perlita mais martensita, mas implícito a isso, pessoal, entenda que eu tenho, além da perlita e dessa martensita, né, também aí uma diminuição do tamanho dessa perlita e possivelmente a formação aí de bainitas durante esse resfriamento, tá? Mas eu não consigo mensurar exatamente quanto que eu tenho desses constituintes. Eu sei que ele estará presente em pequena quantidade, mas eu não sei exatamente quanto estaria presente. Eu teria que partir para uma outra curva, né? Que é o CCC, né? Que a gente não vai ainda estudar nesse momento, tá? Bom, e aí eu tenho a curva E e T, que é basicamente transformação martensítica, um em óleo menos severo, né? No caso do D, tá? E no caso E, água, tá bom? Então, o caso E aqui transformando em água, tudo bem? O T também, né? Esqueci de colocar, transformando em água. E o D em óleo, cruza parcialmente aqui, transforma parcialmente a austenita em perlita, né? E o restante em martensita. Bom, e aí, pessoal, quando a gente vai analisar um diagrama, uma curva TTT para um aço hipoeutetoide e para hipereutetóide, a gente ganha aí duas novas linhas, tá? Mas antes disso, vamos lembrar o que é hipo e hipereutetóide, tá? Aços hipoeutetoide é aqueles que têm uma porcentagem de carbono menor que o eutetoide, portanto, eles apresentam uma porcentagem de carbono menor que 0,77, tá? Normalmente aí entre a condição de ferrita, aço 100% ferrítico, e aço 100% perlíticos ou ácido eutetoide, tá bom? Então, de 0,02% de carbono até 0,77, 0,8% de carbono, tá? Esses seriam os nossos aços hipo. Nesse exemplo, um aço 1035, tá? Um aço com 0,35% de carbono, um aço ABNT 1035 ou um aço ABNT 1090, no caso o hiper. O hipereutetóide é aquele que vai ter uma condição, né, a porcentagem de carbono maior que 0,77 até no máximo 2,1, que a gente viu lá no diagrama ferro-cementita, que a partir daí eu tenho já os ferros fundidos, tá bom? Então, novamente, pessoal, então agora aparece para mim uma linha de ferrita, no caso do hipo. Se eu partir da ideia da linha A3, né, que eu estou saindo de resfriamentos dessa região, né? Então, se eu saio de um resfriamento daqui, né, eu já sei que eu tenho uma transformação de ferrita e eu já sei que eu tenho uma transformação de perlita, tá? Então, ao final, um aço, né, que saísse fizesse uma curva parecida com essa, eu teria um aço que tem basicamente ferrita, né, mais perlita. Tudo bem, pessoal? Tá? Se eu penso, né, numa outra possibilidade, uma curva que passa aqui, ó, ferrita, perlita, martensita, tá? Esse aço vai transformar a austenita, CFC, inicialmente em ferrita primária, aqui em cima. Eu carrego juntamente essa ferrita, com essa ferrita que se transformou. Eu transformo outra parte dela em perlita e ainda vou transformar o finalzinho dessa austenita, né, remanescente, em martensita, tá? Por isso, muitas vezes, né, alguns professores dizem, alguns livros trazem,
que um aço 1035 ele não é um aço temperável. Não é bem isso, né? Na verdade, ele é temperável. A questão é que eu não consigo ter um aço 100% martensítico, um aço hipoeutetoide 100% martensítico, que eu estou provando aqui. Todas as vezes vou ter ferrita e vou ter perlita, tá? Por quê? Porque o meu cotovelo está encostado na linha de temperatura, né? Então, esse cotovelo estando encostado nesse eixo Y, inibe completamente de eu ter uma transformação 100% martensítica, né? Para que isso ocorra, esse cotovelo tem que se deslocar para a minha direita, para que eu tenha um espaço, né? Na verdade, um tempo, para passar essa curva de resfriamento por esse intervalo, né? Não é o caso aqui do aço hipoeutetoide, tá? Bom, e daí, pessoal, a gente vem aqui para o caso do aço hipereutetoide, tá? No hipereutetoide, a linha que era de ferrita, que chamada normalmente de FI, ela vai virar CI, tá? Que é a linha da sementita inicial. Perceba que não tem a linha da ferrita final e não tem a linha da sementita final, porque esse aço ele não pode ficar 100% sementita e também esse aço hipereutetoide ele não vai poder ficar 100% ferrítico, né? Porque ele tem carbono suficiente para que ocorra uma formação de um constituinte novo, tá? Se eu fosse pegar aqui um aço abre aspas, um aço puro, ou de um ferro puro, né? A gente não iria ver essa curva da perlita, tá? A gente só ia ter a transformação da ferrítica. Mas a gente ia trabalhar com aços aqui com baixíssima porcentagem de carbono, tá? Não é o caso, não são aços comerciais, não tem nenhum motivo para a gente estudar efetivamente um aço com baixíssima porcentagem de carbono, quase um ferro puro, tá? Então basicamente a gente não estuda por esse motivo. Bom, no caso do hiper, eu entro com a sementita inicial, né? Também não tem a sementita final, porque essa austenita remanescente ela vai transformar ou em perlita completamente, ou vai transformar em perlita e sementita, duas possibilidades, né? Que seriam o quê? Eu saindo aqui da temperatura acima da linha ACM, tá? Aqui a linha 3, né? Lembrando lá que no diagrama de fase, né? De um lado eu tenho a linha A3, do outro lado eu tenho a linha ACM, tá? Que é a linha da sementita, e a 3 lá a linha do outro lado da transformação ferrita-perlita, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha lá, mas enfim, só para a gente ver por que está esse A3 aqui, esse ACM, tá? Então saindo lá em cima de 850, 900 graus, né? Esse resfriamento vai cruzar a sementita, vai cruzar a perlita, portanto no final eu teria sementita mais perlita, tá? Outra possibilidade é cruzando aqui mais embaixo, tendo uma perlita mais fina, né? uma configuração de grãos de menores dimensões, de sementita e de ferrita. E eu posso ter os três, né? Transformação sementita aqui em cima, sementita primária, depois transformação da perlita, e eu levo comigo uma austenita remanescente até perto de 200 graus, que vai ser transformado em martensita. Lembrando que para que isso ocorra, o processo é extremamente rápido. Olha lá, 4 segundos, né? 3, 4 segundos para isso ocorrer. Então imagina, eu tenho que pegar isso do forno, jogar na água em 3, 4 segundos. Então isso é extremamente rápido, né? Até dificultoso de fazer isso de uma forma manual, com o operador tirando do forno e jogando, por exemplo, na água, tá? Então, é importante a gente ver dessa dificuldade também, né? Mas tecnicamente é possível de obter, né? Mas a gente sabe que na hora que a gente põe isso na prática, a gente tem uma certa limitação, porque o operador vai ter que tirar isso quente, se for manual, né? O operador vai ter que tirar isso quente do forno, jogar na água, tal, né? Pode ser que demore muito mais tempo que o que está aqui. Bom, e aí, né? Aquela mesma ideia funciona para os dois, pessoal. Eu sei que aqui transformou em sementita, aqui transformou em perlita, mas eu sei que essa perlita ela não vai ter a mesma configuração, né? Eu vou ter uma transformação, vou ter a sementita transformada, né? Normalmente uma sementita, aqui no caso uma sementita de grãos pequenos, tal. E aí essa perlita, né? É uma perlita refinada comparativamente, né? Uma perlita aqui em cima, tá? E aí eu sei que durante essa transformação alguma coisa aqui também está acontecendo, né? Essa perlita está ficando cada vez mais refinada e fatalmente eu vou ter a presença de alguma coisa aqui de bainita, alguma coisa de perlita fina, tá? A gente se omite na grande maioria das vezes e diz que isso aqui transformou, né, em sementita, perlita, é genérico, né? Perlita genericamente, e martensita. Mas é importante que a gente saiba que se olhar esse aço no microscópio, fatalmente ele vai ter
alguma porcentagem, alguma fração de perlita mais fina e também de bainita, tá bom? Exclusivamente porque ele encostou, né? Alguma coisa se transformou aqui, ainda que o processo seja extremamente rápido de resfriamento, tá? Então, alguma fração é bem plausível que se tenha de bainita, de perlita fina, tá bom? Bom, pessoal, essa transformação da martensita, da austenita em martensita, né, é uma transformação que envolve uma modificação desse arranjo, dessa célula unitária, né, desse arranjo cristalino, tá? A austenita, como a gente já estudou aqui, ela é uma estrutura cúbica de face centrada, naquela que a gente tem átomos na vértice, né, e meio átomo no meio, tá? Ou ainda, em outras palavras, né, um oitavo de átomo por vértice, mais meio átomo na face desse cubo, tá? Essa é a configuração da austenita. Então, quando eu aumento a temperatura, eu transformo CCC, que é o aço, né, que é o ferro na temperatura ambiente, num aço, no ferro, numa temperatura de austenitização, na qual a austenita tem uma configuração de cúbico de face centrada, tá? Então, imagine o seguinte, eu tenho essa condição, daí eu pego esse aço que está nessa condição, com alta taxa de vibração, com alta taxa de difusão, e jogo ele na água, né? Então, imagine, os átomos estão vibrando, trocando de posição num outro arranjo completamente distinto, e eu falo, né, abre aspas, né, e eu falo para ele, ó, congela agora, tá? Então, veja, eu não tenho tempo para que esse átomo se organize, né? Que esses átomos se organizem para formar, por exemplo, uma perlita, né? Para que forme aí as lamelas intercaladas da ferrita, que é CCC, com Fe3C, né? Não dá tempo para que isso ocorra, tá? Porque a gente sabe que a martensita se transforma sem efeito da difusão, tá? Então, veja, eu saio de um CCC para um CFC. Que é de um CFC para uma outra condição, para um outro arranjo que é a martensita. A martensita, ela apresenta, né, um arranjo cristalino do tipo tetragonal de corpo centrado. Né? Eu brinco em sala de aula que é o sair de um dado para uma caixinha de leite, né? Então esse arranjo ele é esticado, né? Esse arranjo cristalino ele fica esticado, tá? Essa seria a configuração da martensita, tudo bem? Então essa condição tetragonal de corpo centrado é uma condição de metaestabilidade, uma fase, né? Um arranjo na qual não é uma condição natural para esse material, para esse aço, tá? Então a martensita, para nós aqui, ela é metaestável. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses átomos estão tão tensionados lá dentro, eu tenho tanta energia interna dentro desse arranjo cristalino, que quando eu submeto esse material a uma temperatura, ainda que seja baixa, né, mas que tenha um tempo relativamente longo, eu dou condições para que esses átomos voltem a se organizar, tá? Então, isso é importante para a gente entender a diferença, por exemplo, da martensita primária, ou martensita que se transformou inicialmente, para uma martensita que sofreu um tratamento térmico de revenimento, né? Então, a martensita que sofre um revenimento, eu estou fazendo com que essa estrutura tetragonal volte a ter aí um efeito da difusão. Então, eu tenho um relaxamento dessa microestrutura a fim de transformá-la novamente numa condição de ferrita e cementita em lamelas, tá bom? Bom, então vamos ler o que está escrito aqui. Ó. A martensita se forma quando o resfriamento for rápido o suficiente, de forma a evitar a difusão de carbono, ficando o mesmo retido em solução. Como consequência disso, ocorre a transformação polimórfica mostrada ao lado. Como a martensita não envolve a difusão, a sua transformação ocorre instantaneamente, independente do tempo. Tá? Então veja, olha que interessante. Essa transformação, né, considerada também uma transformação alotrópica, né, envolve, primeiro, o aumento do volume. Então, eu estiquei, né, abre aspas, por uma caixinha de leite, mudei um cubo por uma caixinha de leite. Né? Então, isso é importante a gente entender. Lembrando que o carbono também está presente aqui, né, formando numa condição intersticial. Né? Então, a gente já sabe que o carbono na austenita, ele está numa condição intersticial, né? Com no máximo 2,1% em 1147 graus Celsius. Né? Então, eu tenho carbono dissolvido aqui. Né? E aí, na hora que eu resfrio,
tanto o ferro e também como o carbono, o carbono principalmente, né, ele precisa arrumar um lugar para ficar nessa estrutura tetragonal, tá? Essa condição, né, essa condição é uma condição de metaestabilidade, né, de uma transformação alotrópica de CFC para tetragonal de corpo centrado, na qual, obviamente, esse ferro, esse aço, é uma condição na qual ele não quer ficar, né? Tem uma condição aí, uma energia fortemente de compressiva nessa região, né? Porque essa transformação, né, que não envolveu difusão, faz com que eu tenha uma tensão interna muito grande, tá bom? Muito bem. Dito isso, acho que a gente consegue entender então o que é a martensita. Então a gente pode resumir o seguinte: a martensita é uma transformação alotrópica da austenita, que era cúbica de fase centrada, numa condição de tetragonal de corpo centrado, na qual eu ainda tenho a presença do carbono, né, intersticial, retido em solução sólida, tá? Mas que é uma estrutura de metaestável, eu tenho metaestabilidade, na qual eu tenho uma tensão muito grande interna, né? A energia aqui dentro é muito maior, já que é uma condição não natural, né? Uma condição aí fora de equilíbrio, tudo bem? Bom, e aí a gente continua aqui, né? Então a martensita é uma solução sólida, supersaturada de carbono, né? Não se forma por difusão, a gente já viu. É uma microestrutura em forma de agulhas, extremamente refinada. Se eu quiser analisar uma agulha de martensita, né, eu já tenho que partir para microscópios eletrônicos, né, microscópios de transmissão com um aumento bem grande, né, para conseguir enxergar essa estrutura internamente. Tem altíssima dureza, né, dentro dos aços. A martensita é a que vai conferir ao aço a maior resistência mecânica, né? Então, partindo aí da ideia, eu tenho a ferrita, altamente dúctil, baixa resistência mecânica, a perlita, uma condição intermediária, né? Por quê? Porque primeiro que a perlita ela varia bastante, né? Então tem a perlita grosseira, até a bainita, que também não deixa de ser uma perlita, né? Então tem uma condição bastante grande, né? E lá no final, na outra ponta, eu tenho a martensita. Então, quanto mais martensita tiver esse aço, mais resistente ele é, tá? Mas lembrando que são propriedades inversamente proporcional. Na medida que eu aumento essa resistência mecânica, obviamente que a minha ductibilidade diminui drasticamente, tá? Tem uma estrutura tetragonal cúbica, e é importante a gente lembrar que tetragonal não é uma condição prevista em diagrama de fase, portanto, é uma condição de metaestabilidade, o aço não quer ficar assim, é uma condição que o ferro não gosta de ficar, né? Porque eu forcei uma situação de metaestabilidade para o ferro, resfriando ele com uma alta taxa de resfriamento, ele não quer ficar assim, né? Então, portanto, isso é importante para a gente entender. Então, quando eu pego esse material, que é uma martensita, né? E volto a aquecê-lo novamente, que é o tal da martensita revenida, ou ainda o tratamento térmico de revenimento, a gente vai estudar isso ainda na próxima aula, tá? Eu simplesmente estou fazendo o que com a martensita? Estou falando assim, ó, martensita, estou te dando um tempo para que você volte, para que tenha difusão e para que você volte aí a formar novamente uma estrutura estável, não mais metaestável, tá? E aí, essa martensita revenida, do ponto de vista para nós aqui, né, ela tem uma configuração como a gente viu da perlita, com ferrita, lamelas, né, intercaladas e ferrita e sementita, só que em forma de agulha, extremamente refinada, mas ela volta a ter essa condição, tá? Então sai de tetragonal de corpo centrado para ser novamente ferrita, que é CCC, né, em lamelas, e o Fe3C, o carbeto de ferro, tá bom? Outra coisa importante é que muda a coloração, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a foto da martensita, tá? Aqui a martensita apresenta essas formas de agulhas mais claras, tá? Tem também a martensita do titânio, né? Que também é importante. Então tem essa cara de agulhas, agulhas finas, né? Vou pegar aqui a do aço especificamente, que a gente está tratando melhor aqui. Então tem essas agulhas finas, claras, tá? E aí, à medida que eu submeto essa martensita a um tratamento térmico de revenimento, né? Ela escurece, tá? Então, dá tempo para que ocorra a transformação, né, com difusão, dá tempo para a formação dessa martensita revenida, das lamelas de ferrita e de sementita, tá? Portanto, ela fica com uma cor escura. Então, a diferença clássica, olhando ao microscópio, entre martensita pós-tratamento térmico de têmpera, né, e martensita revenida pós-tratamento de revenimento é a sua coloração, tá?
uma apresentar uma cor mais escura do que a outra. Outra coisa importante que é importante dizer, que da martensita normal, né, martensita do primeiro tratamento térmico para a martensita revinida, a resistência mecânica ela não muda tanto assim, né? Pode ter uma diminuição da resistência mecânica, da dureza, mas não é o fator mais impactante aqui. O fator mais impactante é que na martensita revinida esse aço volta a ganhar uma certa ductibilidade e tenacidade que não tinha anteriormente, tá? Então, em termos de resistência não muda muito, mas em termos de ductibilidade é considerável, tá? Então, na martensita revinida eu ganhei então um comportamento mais dúctil do que na martensita sem ser revenida, tá bom? Claro que a martensita revinida vai apresentar menor ductibilidade do que as outras estruturas que a gente já viu aqui, bainita, perlita, ferrita, que seja, tá bom? Outra coisa importante a gente dizer é que a martensita, essa que se forma, que é metaestável, que é tetragonal de corpo centrado, ela não encontra aplicação em engenharia, tá? A não ser para estudo, mas aplicação do ponto de vista prático, né? Para fazer um eixo, para fazer sei lá, uma engrenagem, tá? Ela não encontra aplicação. Por quê? Porque ela é extremamente dura e ela não tem um comportamento aí de ductibilidade, ela não consegue absorver muita energia. Né? Então, se torna aí bastante fragilizada nesse aspecto. Então, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da ciência, da engenharia, de tratamentos térmicos, se trabalha com tratamento térmico com têmpera e revenimento, tá bom? Ou, em outras palavras, trabalha-se com martensita revenida. Aqui eu estou vendo uma estrutura de um aço que seria um aço hipoeutetoide. Né? O que eu estou vendo aqui? Ó? A fase clara, né? Essa fase clara que eu estou marcando para vocês aqui é a nossa ferrita, tá? E essa fase escura, eu costumo brincar que parece um zebrado, né? É a nossa fase, ou nosso constituinte, né? Perlita, tá bom? Perceba que essa perlita, se eu der um zoom, eu vou ver isso aqui, ó. Lamelas intercaladas de cementita e ferrita, tá bom? Como é que funciona, né? A ideia é o seguinte, quanto mais carbono eu tiver no aço hipotetóide, mais perlita eu vou ter. Então, à medida que eu caminho no diagrama de fases, né? Por exemplo, de um aço com 0,1% de carbono, um aço 1010, para um aço 1060, 1070, né? Eu estou diminuindo a quantidade de ferrita e estou aumentando a quantidade de perlita, tá? Então, quanto mais perto da composição eutetoide, mais perlita tem esse aço, partindo do pressuposto aqui, né, que a temperatura, que o tempo de transformação é lento, tá? Estou excluindo aqui o fato de eu jogar uma velocidade de resfriamento e ter possibilidade de ter martensita, tá bom? Exclusivamente pensando num resfriamento lento e comparativamente, tá? Bom, então outras estruturas, né? A gente tem a estrutura da bainita, que a gente também vai estudar. A bainita é uma estrutura, do ponto de vista para nós aqui, né, de estudo, ela tem a mesma configuração da perlita. Portanto, ela continua tendo lamelas intercaladas de ferrita e cementita, mas, contudo, né, a sua geometria é diferente, tá? Então, já fica uma geometria de agulhas extremamente refinada. Mas lá dentro, se eu der um zoom, olhar com o microscópio eletrônico, eu vou ver ainda ferrita e cementita. Vou ver, né, a formação da fase ferrita, tá bom? Máximo 0,02% de carbono. E vou ver lá a cementita com algo 6,7, 6,67% de carbono, tá bom? Então, é isso que eu vou ver olhando lá dentro, tá? A dureza 40 a 45 ROC-OC, no caso da bainita superior, aquela que está mais perto do centro do joelho, do cotovelo, né? E aquela que está mais baixo, lá perto da martensita, que eu chamei aqui de a circular, perto de 50 e 60. A circular é formato de agulha, né? Refinada. Eu tenho também a possibilidade de ter esferoidita, a gente vai falar da esferoidita um pouquinho também mais para frente, né? Tanto a bainita como a esferoidita, né? A trocita de menor forma, né, a gente vai ver também nas próximas aulas, tá? A bainita é uma estrutura típica aí para austêmpera, tá bom? Mas a gente vai ver em outro momento, em um momento oportuno, tá bom?
A esferoidita é um tratamento, é uma estrutura típica para esferoidização. O que ocorre, né? Ela é obtida pelo reaquecimento abaixo do eutetoide, da linha eutetoide, tá? Da perlita ou bainita durante um tempo bastante longo. A esferoidização normalmente é para aços com uma porcentagem maior de carbono, para alguns aços ligados, né? Na qual o recozimento normalmente não dá conta de diminuir a sua dureza. Tá? Mas a gente vai conversar disso com mais calma na próxima aula, mas só para entender que a esferoidita é uma condição que o grão está extremamente grande, é um grão grande, né? Na qual precipita esse carbono, a gente vai estudar, né? Para formar uma estrutura mais dúctil, normalmente atrelado aí à usinagem, tá? A gente tem também outro nome, que é a trostita, que é quando os carbonetos se precipitam na forma de globular durante por exemplo, um processo de revenimento. Essa trostita não está mais tanto em uso, é um termo em desuso, né? Eu vou falar dela também quando a gente estiver tratando de revenimento, tá? Mas só para constar que é um termo que não está sendo mais usado, a gente está dando um nome mais genérico de perlita do que trocita. Mas, de qualquer forma, alguns, principalmente concurso, o pessoal costuma ainda chamar de trocita, apesar de ser um termo em desuso. De qualquer forma, a gente vai falar, eu vou falar novamente da trocita, né, que é os carbonetos que vão se precipitar de forma mais globular, mais redondo, tá? Tem baixa dureza, também a ideia aqui, né, é diminuir de fato a dureza para facilitar um possível processo de usinagem, de retífica, ou simplesmente para ganhar ductibilidade ao material, tá bom? Então, a bainita, resumido, né? A gente vai ver também depois, né? Na aula da semana que vem. A bainita mais associada com tratamentos térmicos de Alstempera, a esferoidita mais relacionada à esferoidização, que também é um tratamento térmico, e a trocita com o revenimento. Então, a gente vai estudar aqui nas próximas aulas. Novamente, a gente vai falar sobre essas estruturas, tá? Então, aqui para vocês, estou mostrando a bainita, né? Tem uma certa similaridade com a martensita, né? Mas essas agulhas, né? Essa bainita circular, ela apresenta aí se apresenta com uma configuração, né? Apresenta com dimensões maior do que a martensita, tá? Na hora que eu pego um constituinte desse aqui, né? Uma bainita aqui isolada, né? E dou um zoom com o microscópio eletrônico, eu consigo ver a presença da martensita, né? A presença da cementita, a presença da ferrita, né? Isso dando origem para mim, tá? Dessa bainita, tá bom? Então, no aço que tem a presença da martensita e que tem também a presença da bainita, né? Se eu isolar a bainita, eu consigo novamente ver a presença da cementita, né? E também a presença da ferrita. Lembra que eu falei que a bainita nada mais é que uma perlita, mas com uma geometria, né? Com uma geometria, com uma configuração aí diferente, né? No aspecto geométrico dessa estrutura, né? Então, bainita tende a formar esse formato de agulha que a gente chama de acircular, extremamente refinada, difícil de olhar no microscópio eletrônico, no microscópio óptico comum. Se a gente quiser analisar de fato dentro da bainita, eu tenho que partir para um outro meio, né? Então, veja que aqui eu tenho uma escala. Ó. Esse espaço aqui, né? Esse espaçamento, eu tenho 1 micrômetro, tá? Então, eu tenho aqui lamelas de cementita que tem menos que 1 micrômetro, tá? Talvez décimo de micrômetro. Então, é extremamente pequeno, tá? Bom, a esferoidita, né? Perceba, por hora, só queria que vocês percebessem que ela tem uma característica geométrica de ser arredondada, né? Isso significa que tem uma usinagem mais fácil, um aço mais dúctil, corta mais fácil de usinar. Então, só para a gente entender que a esferoidização tem um objetivo, né? Normalmente atrelada a outros processamentos, né? Mas que a gente vai ver na próxima aula aí. Tá? Mas essa é a cara da esferoidita, do processo de esferoidização. Bom, e aí, pessoal, a gente pode pensar assim, né? Saindo da austenita, se eu for por resfriamento lento, a austenita vai se transformar em perlita, que é ferrita com lamela intercalada de ferrita e cementita, mais uma fase pré ou pró-eutetoide. O que eu quero dizer com isso? Então, acompanha comigo o raciocínio. Ó. Se eu vou fazer um resfriamento lento no aço eutetoide, que tem 0,7
0,7, 0,77, 0,8% de carbono, esse aço, né, vai ter origem à perlita, tá? Como a gente viu no diagrama de fases ferro-cementita. Se eu for fazer no aço hipo, eu tenho, além da perlita, uma fase proeutetóide, que se formou primeiro, que a gente já sabe que no caso do aço hipo é a ferrita, e no caso hiper, que está do outro lado do diagrama, é a cementita. Tá? Então, resumindo, aço hipoeutetóide forma ferrita mais perlita, um resfriamento lento. Aço eutetóide forma perlita. E no aço hipereutetóide vai se transformar em ferrita, em cementita mais perlita. Tá bom? Tudo bem? Hipo, ferrita mais perlita. Eutetóide, perlita. Hipereutetóide, cementita mais perlita. Tá? Se o resfriamento for moderado, há uma tendência em transformar em perlita refinada ou bainita. Tudo bem? Um resfriamento moderado. Lembrando que tanto faz se é a perlita fina ou se é bainita, a configuração é a mesma da perlita comum que a gente viu, que é a lamela intercalada de ferrita e cementita. E se eu já parto para um resfriamento rápido, conhecida como têmpera, né? Eu tenho aí a possibilidade de ter transformação martensítica, tá? Então, eu tento privilegiar a transformação martensítica de fase tetragonal, tá? Se eu reaqueço a martensita, ela vira martensita reavenida, ela volta a ter fase intercalada de ferrita e cementita, tá? Lembrando que a martensita, eu vou ter que olhar caso a caso, né? Mas, genericamente, normalmente, para um aço hipo, ela vem carregada de ferrita e vem carregada de perlita e martensita, né? Para um aço eutetóide, ela vem de perlita martensita, tá? E no aço hipereutetóide, vem de brinde, né, na transformação. Vem lá a cementita, lá inicialmente que transformou, vem a perlita e aí sim martensita. Né? Eu falo que vem de brinde porque eu não consigo, não consigo ter só a martensita, tá bom? Não tenho tempo para conseguir, tá? Bom, e aí, pessoal, que fatores que vão afetar a posição das curvas TTT nos aços? O que facilita de eu ter a formação da martensita ou não? Tá? Então, eu tenho a possibilidade de pensar no teor de carbono, no tamanho do grão da austenita e também nos elementos de liga, na composição química que tem esse aço. Tá? Com relação ao carbono, funciona mais ou menos da seguinte forma. O carbono, quanto mais carbono tiver nesse aço, mais deslocado está essa curva para a direita. Portanto, há mais espaço para que ocorra a transformação martensítica. Em outras palavras, o carbono ele facilita a transformação. Tudo bem? Então, o teor de carbono, né, vai favorecer aí a transformação martensítica. Em outras palavras, que está escrito aqui, quanto menor o teor de carbono, abaixo do eutetóide, né, mais difícil de se obter a estrutura martensítica. Tá bom? Então, quanto menos carbono, mais desloca perto do eixo Y o meu cotovelo, o meu joelho, eu não tenho tempo para essa transformação martensítica ocorrer. Então, à medida que eu vou jogando carbono, eu vou deslocando essa curva para a direita e aí eu vou tendo mais tempo para que ocorra essa transformação. Tá? Outra coisa importante é a composição química dos elementos. A maioria dos elementos químicos presentes no aço, níquel, vanádio, titânio, nióbio, né, eles favorecem a transformação martensítica. Portanto, eles deslocam para a direita a curva, facilitando a transformação. Há uma exceção, né, o cobalto. O cobalto é o único aí, né, que não vai ajudar, não vai favorecer aí essa transformação. Tá? Então, todos os outros deslocam a curva para a direita, tá bom? Favorecendo aí a transformação martensítica, com exceção ao cobalto, que interfere muito pouco nesse aspecto, tá? Bom, e aí eu queria apresentar para vocês, né, dois diagramas, né, alguns diagramas para aço liga, tá? Então eu tenho o aço AISI 1335 e o AISI 5040. Queria que vocês analisassem comigo, tá? Esse AI 1335, né, até marquei aqui, é um aço com 0,35% de carbono.
ele tem na composição 1,85% de manganês. Perceba que a curva dele é diferente dos outros que a gente viu. Há um espaço minúsculo aqui, né, para obtenção de 100% martensita. Tá? O que a gente tem lá? A mesma ideia, linha 1, linha 3, né? Aí eu tenho essa linha de A mais F, que é austenita mais ferrita. Tenho aqui esse outro espaço, né, que é a transformação da perlita, austenita, ferrita mais cementita, né? E desse lado, ferrita mais cementita, que é a perlita, tá? Então vamos fazer algumas análises aqui para todo mundo entender. Então, saindo lá da austenita, né, nesse aço, se eu cruzo essa primeira linha, eu transformo em ferrita. Então, ao final, eu tenho a austenita, né, que eu estou carregando dessa transformação, e a ferrita que se transformou aqui, cruzou essa transformação. Essa é a transformação perlítica, então essa austenita que estava remanescente se transformou em perlita. Ao final, né, o que eu tenho aqui nesse aço é ferrita mais cementita, ou, em outras palavras, né, ferrita mais perlita, tá? Mesma ideia, cruzando lá embaixo, né? Então vai ter transformação da ferrita aqui, transformação da perlita aqui e transformação de martensita, tá? Ferrita, perlita, martensita, tá bom? E se eu cruzar aqui na pontinha, a mesma ideia, ó, né? Ferrita, perlita, martensita, tá? É claro que aqui eu tenho menos ferrita, porque não, né? Menos ferrita, menos perlita, porque não cruzou o meio, tá? E bastante martensita, tá? Aqui eu tenho menos martensita aqui, e aqui não tem a formação de martensita. Nesse caso, só ferrita e perlita, tá bom? Aqui um aço 5140 tem 0,43% de carbono, 0,68% de manganês, 0,93% de cromo. Mesma ideia, pessoal, tá? Cruza lá a linha da transformação, né? Essa linha aqui é minha linha da ferrita. Virou uma parte ferrita, cruza aqui, virou uma outra, né, a austenita remanescente, virando perlita. Ao final, eu tenho ferrita cementita, tá? Em outras palavras, eu tenho a ferrita que se transformou inicialmente e a perlita, tá bom? Novamente, cruza aqui, transforma a ferrita, tá? Cruza aqui, desce, né? O que eu teria formado aqui? Um pouco, né, uma parte de ferrita, uma outra parte de perlita fina, certo? E martensita, tá? E se eu cruzar a pontinha, ó, tenho ferrita, um pouco de perlita e bastante martensita, né? Tudo bem? E aqui, se eu cruzar direto, né? Se eu cruzar sem encostar no cotovelo, 100% martensita, tá? Então veja aqui como o elemento, como os elementos de liga, né, mudam a cara do diagrama e de certa forma favorecem aí a transformação martensítica, tá bom? Esse aço é um aço bem interessante para estudo, né, o 4340, tá? E eu explico por quê. Olha que interessante esse aço, né? Ele tem basicamente duas regiões de cotovelo aqui, né? Uma superior e uma inferior, tá? Essa região inferior é a região da bainita, tá? Então, se esse aço, se eu parto da austenita, ele cruza essa região aqui, né? E eu vou ter a transformação da bainita, tá? Então, vai ser um aço 100% bainítico. Normalmente, a bainita está mais associada a um tratamento térmico de austêmpera. Mas, né, nesse aço especificamente, dá para eu ter aço 100% bainítico, sem necessariamente ter um tratamento térmico especial para isso, né? Poderia passar direto, né, virar 100% martensita. Poderia cruzar a bainita em martensita, transformar a bainita em martensita. Poderia cruzar lá na ponta, né, transformando ferrita, perlita fina, tá? Ou aqui embaixo, né, cruzando parcialmente aqui, né, transformando alguma coisa aqui de bainita, tá? Bainita mais grosseira e uma bainita mais acircular aqui, né? Bom, mas é interessante desse diagrama, né, que ele mostra para a gente uma possibilidade da transformação aí da bainita, né, sem necessariamente fazer um tratamento isotérmico, tá? Outro aço interessante, né, olha que para estudo, o 1321, que é um aço é um 1321 cementado já, né, com 0,8% de carbono e 1,88 de manganês. Olha que interessante esse aço, pessoal. Se eu cruzo aqui em cima, né,
eu tenho formação de ferrita e cementita, que é a perlita, tá? Se eu cruzo aqui embaixo, olha que interessante, austenita, então vem com a austenita aqui, uma parte dela vai virar perlita, e aí eu resfrio, né? Alguma coisa vira bainita, como a gente já pensou aqui, né? Mas eu não consigo mensurar quanto. E aí essa austenita retida vai virar martensita. Só que tem um detalhe nessa história. Essa minha linha de transformação martensítica, ela está tão abaixo aqui, ó, né? Que eu vou ter a possibilidade, né, de ter nesse aço a possibilidade de ter austenita retida. Austenita no estado sólido retida. Olha que interessante, né? No diagrama de fase, de longe não prevê isso, né? Não tenho essa possibilidade de ver austenita retida no meu material, tá? Aqui eu tenho essa possibilidade. Então, olha que interessante. Esse aço poderia ter, cruzou aqui, transformou perlita, né? Uma perlita fina, tal, alguma coisa de bainita que a gente não consegue mensurar, martensita e sobrou austenita, né? A temperatura para ter aí 90% de martensita, né, é algo aí perto de 20, 30 graus Celsius, né? Então eu não consigo ter aí a completa transformação dessa austenita em martensita, tá? É um caso no qual eu teria então a possibilidade de ter austenita residual à temperatura ambiente, né? Um caso nada convencional e também que nem está no diagrama de fases ferro cementita, como a gente viu, tá? Mas bastante interessante para estudo. E como é que eu faria para um aço desse? Né? Existe uma solução para isso, a gente vai ver na próxima aula, que é fazer alguns tratamentos térmicos em nitrogênio líquido, que a gente chama de sub-zero. Né? A gente força aqui um resfriamento brusco, né? Joga essa curva que está 0 graus aqui, né? Eu jogo para baixo, né? Ponho aí menos 10, menos 20, menos 50 graus, e aí eu consigo efetivamente transformar toda a austenita em martensita, tá? A gente vai estudar um tratamento térmico chamado de sub-zero, específico para alguns casos como esse, né? Bom, e o tamanho do grão da austenita também influencia nessa questão de transformação martensítica, tá bom? De maneira geral, quanto maior o tamanho de grão da austenita, tá? Mais para a direita deslocam-se as curvas TTT. Em outras palavras, o tamanho de grão grande, né, dificulta a formação da perlita, já que a mesma inicia-se no contorno de grão. Então, o tamanho de grão grande favorece a formação da martensita, tá? Então vamos lá, pessoal, alguma coisa importante aqui para a gente pensar, tá? Se eu pegar um aço, né, eu quero temperar ele e eu ponho no forno e esqueço o aço no forno, né? Esse grão, a gente já estudou isso, tende a crescer cada vez mais por redução de energia, né? Porque redução de energia livre tende a ficar globular, crescer e ficar redondo, certo? Ok. Se eu pegar esse aço que está com esse grão de austenita grosseiro e resfriá-lo rapidamente, em tese, eu favoreço a transformação martensítica, tá? Por quê? E aí entra um negócio interessante, porque a formação da perlita, normalmente, né, ela vai ocorrer na região de contorno de grão, tá? Então, como o grão está grande, eu tenho um volume de contorno de grão maior, eu estou favorecendo a transformação, certo? Tudo bem? Desculpa, estou dificultando essa transformação. Então, à medida que eu vou lá, né, e resfrio isso numa intensidade muito grande, muito rápida, tá? Eu dificulto essa transformação do perlítico, eu facilito a transformação da martensita. Só que tem um porém nessa história, né? Como esse grão é muito grosseiro, muito grande, apesar dele favorecer a transformação da martensita, né? Eu estou sujeito a ter alguns problemas mais graves nesse tratamento térmico de têmpera, que é, por exemplo, uma distorção, a formação de trinca, né? Por quê, pessoal? Porque imagine o seguinte, eu estou partindo de um grão extremamente grosseiro, né, de grandes dimensões, para transformar numa agulha minúscula, né? Então veja, essa transformação, essa variação enorme de volume, né, e também de forte energia, né, de concentração de energia, faz com que a distorção, né, a possibilidade de distorção, empenamento, de formação de trincas, nesse caso, seja muito grande. Tá? Tudo bem? Então,
novamente, então, apesar do tamanho de grão grande favorecer, né, a transformação martensítica, tá? Em detrimento da transformação perlítica, não é interessante que eu deixe esse aço muito tempo no forno, tá? Porque esse tamanho de grão excessivo da austenita, apesar de favorecer teoricamente a transformação da transformação martensítica, ele vai também favorecer as distorções, casos de empenamento e formação de trincas, devido a essa transformação tão brusca, a variação de volume, né, e também de estrutura, né, de CFC para tetragonal, na qual eu também, de certa forma, estou favorecendo aí as questões de distorção, empenamento e de trinca, tá bom? Então, normalmente a gente não deixa tempos longos, né? A gente deixa tempos relativamente curtos a fim de transformar, né? Então, qual é o objetivo aqui, né? A gente vai falar disso também na próxima aula, mas adiantando um pouco. Eu vou colocar esse aço no forno, vou deixar ele todo o volume dele alcançar a temperatura desejada. Então, vou deixar um tempo para ter uma homogeneização dessa temperatura, e aí sim eu resfrio, né? Não dou tempo para ter um crescimento excessivo da austenita, porque não é o objetivo do tratamento térmico, tá? Bom, e a homogeneidade da austenita, né? Quanto mais homogênea, né? Quanto homogênea a austenita, mais para a direita deslocam-se a curvas TTT. Os carbonetos residuais ou regiões ricas em carbono atuam como núcleos para a formação da perlita. Então, uma maior homogeneidade favorece a formação da martensita. Então, veja, então, a questão da homogeneidade da austenita é importante. Então, uma austenita homogênea, com tempo adequado, né, de forno, para que dê tempo aí para que ocorra essa difusão, da transformação alotrópica completa, né, vai favorecer a formação martensítica, tá? Então é importante também a questão da homogeneidade da austenita. Bom, e por fim, né, qual é a afinidade dos tratamentos térmicos? Né? Então, na próxima aula, a gente vai tratar de tratamentos térmicos, vamos conhecer cada um deles, né? E muita gente se engana com relação ao tratamento térmico e pensa que o tratamento térmico é exclusivamente para aumentar a resistência mecânica de um aço. E não é verdade, né? O tratamento térmico, além de aumentar, de ser uma possibilidade de aumentar a resistência mecânica do aço, ele tem outras funções importantíssimas para a indústria, né? Então veja, eu posso usar tratamento térmico para remoção de tensões internas de soldagem, de conformação mecânica, posso aumentar ou diminuir dureza, aumentar ou diminuir resistência mecânica, melhorar a ductibilidade, melhorar a usinabilidade, né? Facilitar o corte de um eixo, né? Posso pensar na resistência ao desgaste, melhora da resistência à corrosão por tratamento térmico, melhora da resistência ao calor, né? Aços que aguentam temperaturas mais altas em trabalho, melhora das propriedades elétricas e magnéticas, enfim, olha quanta coisa que eu consigo pensar aqui, mexer nessa propriedade desse aço, tá bom? E os tratamentos térmicos, recozimento, normalização, têmpera, revenimento, coalescimento e esferoidização, tá? Esses seriam os tratamentos clássicos, a gente vai ver outros que não estão aqui, tratamento sub-zero, austêmpera, martêmpera, tratamento térmico para alumínio, né? Não só para alumínio, mas de solubilização, precipitação, né? Em envelhecimento. Então, são tratamentos térmicos que a gente vai ver nas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu tinha nessa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ficou uma aula meio grande, mas eu não quis dividir o conteúdo, porque ia ficar meio sem sentido aqui para mim conseguir dividir isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí se você gostou dessa aula. Outra coisa interessante para quem está assistindo, né, e já tem algum conhecimento, aqui no YouTube tem uma ferramenta para aumentar a velocidade, né, do vídeo. Então, você pode usar esse recurso para fazer com que essa aula ainda fique menor, né, do que eu apresentei para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e tchau, tchau.